Olá, amigo vestibulando, tudo bem? Vamos conversar um pouquinho de física hoje, especificamente sobre circuitos em que a gente vai ter geradores e resistores colocados em uma malha só. Do que se trata uma malha só? A malha é um trecho fechado do circuito, que a gente consegue percorrer. Então, por exemplo, aqui eu tenho um circuito de uma malha só, onde tem um gerador aqui em cima, força eletromotriz E, resistência interna R. Lembra, a corrente no gerador chega no polo negativo, então ela passa para cá, ó, sem que haja divisão de corrente, eu completo esse circuito, eu fecho uma volta, eu fecho uma malha. E esse gerador, então, alimenta uma resistência interna. Ah, mas o que é isso? Eu nunca vi isso na minha vida, esse circuito. Ué, isso aqui pode ser a representação esquemática de uma pilha, um gerador, que está alimentando a lâmpada de uma lanterna. Tá? Então, ó, uma lanterna que você usa aí para quando falta energia elétrica na sua casa, um gerador e a resistência da lâmpada. Tudo bem que hoje em dia as lâmpadas vão ser de LED, daqui a um tempo esse exemplo fica difícil, mas pode ser uma resistência, uma lâmpadazinha incandescente. Então, a tensão que o gerador consome, a DDP que o gerador consome, o U do resistor, ele é fornecido pelo gerador. Então, o gerador vai dar uma energia elétrica e o nosso resistor vai consumir. O U do resistor e do gerador são iguais. A tensão para um resistor é R vezes I. Para um gerador, dada pela equação do gerador, é E menos RI. Vamos deixar quem tem I de um lado só da equação. Então, R1 vezes I mais R1 vezes I é igual a E. Como é um circuito de uma só malha, não há divisão de corrente, eu posso colocar o I, que é igual para os dois aparelhos, em evidência. Aí fica R1 mais R1 vezes I é igual a E. Colocando as resistências na parte de baixo aqui, mandando dividindo, o I vai ser igual a E sobre R1 mais R1. Essa expressão é comumente conhecida como lei de Pouillet. Apesar dela estar escrita para um único gerador e um único resistor, ela pode ser reescrita, ela pode ser interpretada, colocando-se vários resistores e vários geradores aqui. Esse E, inclusive, ele pode ser a resistência equivalente de uma associação, principalmente nos casos em que há divisão de corrente. Olha esse exemplo aqui. Ó. A gente vai ter um gerador de força eletromotriz desconhecida, que está alimentando 3 resistores. Um de 20, onde foi informado que a corrente elétrica nele é meio ampere, e 2 resistores em paralelo, um de 10 e um de 40. Esse circuito é um pouco diferente desse. Aqui eu tinha a mesma corrente para todo mundo, e aqui, quando a corrente vai passar por esses resistores em paralelo, ela se divide. Cuidado com a tentação de querer colocar 0,25 amperes para cima e 0,25 para baixo. Esses resistores têm valores de resistência elétrica diferentes. Resistência é dificuldade. É mais difícil passar corrente no de 40 do que no de 10. Para a gente resolver essa questão, precisaria reduzir o circuito a uma malha só. Para isso, a gente vai reduzir essa associação para o seu equivalente, no paralelo. Resistores diferentes em paralelo faz o produto dos dois pela soma dos dois para determinar o valor da resistência equivalente. 10 vezes 40, 400, sobre 10 vezes 40, 10 mais 40, 50. Simplifica. Temos uma resistência equivalente de 8 ohms. Então esse circuito, ele equivale a um circuito onde no lugar dos 2 resistores, colocaríamos um só de 8 ohms, na sequência com o nosso resistor de 20. E a gente sabe que agora esse circuito todo é percorrido por uma corrente de meio ampere. Dá para determinar o valor da força eletromotriz aplicando a lei de Pouillet. Ah, professor, mas eu não sei quem é o R1 e quem é o R'inho. Não faz mal. Essencialmente, a lei de Pouillet diz o seguinte: a corrente elétrica que passa pelo circuito é a força eletromotriz, quer dizer, é aquilo que deveria ser produzido de eletricidade, dividido pelas resistências que vão gastar, indiscriminadamente se vai ser útil no aparelho externo ou perdida internamente. Então, a gente pode dizer que I é igual a E sobre, vamos dar nome, posso chamar essa de R1 e essa de R2. Tanto faz, não precisa ser necessariamente R1 e R'inho. Então, sobre R1 mais R2. Desde que o circuito tenha apenas uma malha, a gente pode fazer isso. Meio é igual a E sobre 8 mais 20. 28, vai multiplicando. E vai dar meio vezes 28. A nossa força eletromotriz é de 14 volts. É isso aí, pessoal. Até mais.